Oi, pessoal da turma de Instituições Internacionais, do curso de Relações Internacionais da UFG. A nossa aula é sobre União Europeia, falar do histórico e falar de instituições. Vamos começar com algumas questões. A União Europeia tornou-se uma organização internacional de natureza global, não mais regional, sobretudo após a criação do alto representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança da União Europeia. Será que isso é verdade? A União Europeia é um bloco econômico e, portanto, uma organização funcionalmente temática e não geral. Será que isso é verdade? Certo ou errado? O estímulo dos Estados Unidos da América à integração europeia resultou na criação da Organização Europeia de Cooperação Econômica, que posteriormente foi substituída pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Vamos julgar esse item também, desde 1949, o Conselho da Europa é um dos órgãos centrais dirigindo a integração europeia. Vamos ver. Gabarito, errado, errado, certo, errado. Então, errado, a primeira questão está errada porque não muda em nada a natureza da União Europeia, que é um bloco regional, sempre foi um bloco regional. Não muda a natureza da União Europeia a criação de estruturas que representem a União Europeia globalmente, ou por mais que a União Europeia tenha presença como em legações, né, como uma forma de embaixadas, de legações diplomáticas, isso não muda o caráter regional do bloco. Em segundo lugar, a União Europeia é um bloco econômico, mas também é um bloco de integração em todas as áreas. Né? Então, todas as esferas da vida social são tratadas, podem ser discutidas e tratadas na União Europeia. Então, a sua essência não é apenas, meramente econômica. Não, ela é realmente geral, porque trata de diversos assuntos da agenda regional. Por fim, aliás, em terceiro lugar, o estímulo dos Estados Unidos, isso é verdade, é exatamente isso. Os Estados Unidos estimularam a integração europeia desde o início e, inclusive, para gerir o plano Marshall, que era um plano gigantesco de ajuda para a reconstrução da Europa, no contexto da Guerra Fria, em que isso era de interesse dos Estados Unidos. Por fim, desde 49, o Conselho da Europa é um dos órgãos centrais dirigindo a integração europeia. Não, na verdade, o Conselho da Europa não é um órgão de integração. O Conselho da Europa é uma instituição internacional, é uma instituição de natureza regional e temática. Ela trata de assuntos, sobretudo, de direitos humanos, em torno de direitos humanos. Então, não é um órgão dentro da União Europeia, não é. A União Europeia é uma coisa, é diferente e nunca, né, nunca foi parte nem incluiu o Conselho da Europa. São instituições realmente diferentes. Eu recomendo fortemente a consulta desse site aqui, em que você tem esclarecimentos muito simplificados em português sobre a União Europeia. Antecedentes da União Europeia, da integração europeia, tem a ver com aquilo que a gente já falou, né? Então, no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham interesse na reconstrução da União Europeia e os Estados Unidos aportaram capitais e ajuda mesmo para a Europa por meio de bases militares e o consumo que essas bases militares dos Estados Unidos na Europa significaram. E, além disso, para a defesa, né? Para além de ajuda econômica que isso representava, isso também tinha o fundamental objetivo de defesa contra a ameaça proveniente da União Soviética. Por fim, a gente tem algumas outras questões que tem a ver com como é que os Estados Unidos injetavam dinheiro na Europa. Então, eles importavam produtos, eles investiam, empresas americanas investiam lá e, principalmente, crédito. O Plano Marshall envolveu bastante crédito, empréstimo. Fora isso, cooperação técnica, cooperação industrial que os Estados Unidos ofereceram. Bom, então essas são... E aí, as organizações que simbolizam essas ações
são essas daqui: Plano Marshall, Organização Europeia de Cooperação Econômica e depois a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Então isso é fundamental. Agora, na época também, em 49, cumpre ressaltar que foi criado o Conselho da Europa, que envolveu vários países, né, não apenas aqueles que depois vieram constituir a Comunidade Econômica Europeia. A integração europeia tem diversas concepções. Alguns estados dentro da União Europeia, incluindo na época que o Reino Unido era parte, o Reino Unido era bastante atlanticista, ou seja, olhava para a integração europeia com uma visão de que, na verdade, a prioridade deveria ser suas relações com os Estados Unidos e a OTAN, e depois a integração europeia. Alguns países têm essa perspectiva, mas aí depende caso a caso, né? São 27. Europeístas são aqueles que propõem uma unidade supranacional. Isso está mais para aquilo que a Alemanha gostaria de que fosse a Europa, né? Tradicionalmente, a Alemanha tem defendido isso. Federalistas tem a ver com os demais, muitos estados, né? Inclusive a própria França, defendendo essa ideia de federalismo, né? Uma união, como se fosse uma confederação mesmo, né? de países. Aí tem outros estados menores tendem a ter uma tendência mais funcionalista, no sentido de promover a integração gradualmente, né? Então, a gente tem essas concepções remetem àquilo que foi pensado por Robert Schuman, no Plano Schuman, que foi construído nos anos 40, que tinha a ver com essa unificação, na verdade, progressiva para enfrentar principalmente problemas econômicos comuns, mas é claro que tinha propósito maior, inclusive a paz, né? Então tinha essa ideia do Plano Schuman foi apoiada por grandes estados como Alemanha, França, Itália e alguns menores, tipo Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E justamente Bélgica, Holanda e Luxemburgo fizeram em 44 um bloco econômico, uma área de livre comércio, até uma união aduaneira, e esse bloco veio se expandir com a inclusão de outros estados grandes que fizeram parte daquilo que foi chamado SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, incluindo Itália, incluindo França, incluindo Alemanha, né? A gente está falando sempre da República Federal Alemã, ou seja, Alemanha Ocidental. E o ápice desse processo, e desde então a gente está falando de uma integração verdadeiramente europeia, é a Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Econômica Europeia realmente foi fundada por esse conjunto de países e tinha a constituição de uma união aduaneira que entrou em vigor depois, mas enfim, foi uma decisão, né, da época. E a Comunidade Econômica Europeia tinha uma personalidade jurídica internacional, ou seja, ela poderia fazer tratados com outras instituições, com estados, inclusive tratados de livre comércio e tudo mais, como uma entidade independente, né? A Comunidade Econômica Europeia, um sujeito de direito internacional com uma personalidade jurídica independente dos estados que a compõem. Agora, a Comunidade Econômica Europeia de Energia Atômica, Euratom, também tinha uma personalidade jurídica diferente. O que veio mudar nesse aspecto aqui, cabe mencionar que foi em 2007. 2007, quando, no Tratado de Lisboa, houve essa unificação da personalidade jurídica. Então, hoje em dia, a personalidade jurídica internacional é exercida pela União Europeia e não por uma comunidade dentro da União Europeia, entende? Em 1973, houve o primeiro alargamento e o que inaugurou alargamento no sentido de incluir novos membros na Comunidade Econômica Europeia, e em 1986 houve o Ato Único Europeu, num contexto em que nos anos 70 e início dos anos 80 havia um euroceticismo, mas a ideia do Ato Único Europeu era promover efetivamente avanços tanto na expansão quanto no aprofundamento da integração, e isso foi realizado. Então houve um aprofundamento e houve um alargamento da União Europeia, como vocês podem ver nessa evolução, né, da União Europeia desde então. Então, cabe destacar
o fato de que a partir de 1992 é que a gente pode falar em União Europeia, porque a criação da União Europeia foi de 1992. Daí a gente está falando de 1992, Tratado de Maastricht, que é a criação da União Europeia com três pilares. Um deles é a Comunidade Europeia, né? E depois vem o pilar da política externa e de segurança comum. E o terceiro pilar é cooperação entre polícia e justiça em matérias criminais, né? Então era um pilar econômico, um pilar que envolvia cooperação judicial e policial, e um pilar direcionado à política externa. E isso passou a ser unificado em torno da personalidade jurídica internacional da União Europeia com o Tratado de Lisboa. Vale observar que a Euratom segue diretrizes e decisões da União Europeia, mas tem natureza jurídica independente. No entanto, o Brexit valeu tanto para a União Europeia quanto para a Euratom. Então, o Reino Unido não é mais parte do Euratom. Como vocês podem ver, a Euratom continuou aqui com a sua personalidade jurídica internacional diferente, né, diferente da União Europeia. Mas existem ali vínculos, diretrizes e decisões que a União Europeia faz e que atinge diretamente a Euratom. Atualmente, então, a gente tem a seguinte configuração. O Tratado de Maastricht criou realmente a União Europeia com esses três pilares: Comunidade Econômica, a PESC e aquele pilar de cooperação judiciária e policial. Em 1997, o Acordo de Schengen foi adotado pela própria União Europeia, embora o acordo tenha sido de antes, de 85, como a gente vai ver lá na frente. A criação da zona do euro também é um marco no aprofundamento da integração econômica, que tem a ver com o caminho da União Econômica Monetária. Em 2004, houve esse projeto da Constituição Europeia, assinada, mas rejeitada, rejeitada por referendos na França e na Holanda. Excluam esse não aqui, tá? Então, em 2004, a ideia era criar uma Constituição, efetivamente. Mas tudo aquilo que simboliza uma Constituição foi perdido, né, porque não houve aprovação. Mas todas as disposições normativas foram colocadas no Tratado de Lisboa, e o Tratado de Lisboa foi aprovado, sim, ratificado e tudo mais em 2007. Então, o Tratado de Lisboa ele é a parte normativa da Constituição Europeia, só que sem esse nome da Constituição. Em 2012, a União Europeia ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, efetivamente, porque tem motivos para isso, né? Em 2020, o Brexit aconteceu, a saída do Reino Unido, que foi um membro que tinha entrado em 73, e houve uma crise política na Hungria, inclusive envolvendo a cláusula democrática, ou seja, países pressionando a Hungria para que não rompesse o regime democrático. Os objetivos da União Europeia principalmente têm a ver com o desenvolvimento, bem-estar dos povos e a paz. E, de fato, esse objetivo tem sido alcançado, porque períodos de guerra predominaram na história europeia, e período de paz longuíssimo, inédito na Europa, foi alcançado nesses 70 anos de União Europeia. Os países membros da União Europeia nunca lutaram entre si. Os países membros da Comunidade Econômica Europeia nunca lutaram entre si. Desde 1947, isso é verdade, né? Desde 46, né? Um ano depois do término da Segunda Guerra Mundial. Então, esses são os objetivos. Vamos para questões, de novo. Vamos ver essas questões de múltipla opção. Infrações de direitos humanos de imigrantes na Europa implicariam a organização nuclear do Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos. Qual que seria essa organização? O Conselho Europeu, o Conselho da Europa, o Conselho da União Europeia, o Conselho da Europa, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas ou a União Europeia? Qual que seria a resposta?
Vamos direto para o gabarito? É o Conselho da Europa. A gente já tinha falado sobre isso, que é a instituição central do sistema de direitos humanos europeu. Conselho da Europa é a resposta. Para tratar da crise na Síria, a União Europeia pode proferir uma diretriz e uma ação comum. A gente tem, então, diretriz, que é um tipo de decisão, e ação comum, que é outro tipo de decisão, respectivamente, né, por meio das suas instituições. Então, afinal, quem toma diretrizes? Quem adota diretrizes? Quem adota ou decide por ações comuns? Então, a gente está falando de Conselho da Europa e Conselho Europeu, Conselho Europeu e Conselho da Europa, ou Conselho da União Europeia e Conselho Europeu, ou Conselho Europeu e Conselho da União Europeia. Vamos direto na resposta. Conselho Europeu, que envolve o conjunto dos presidentes, né, dos países membros da União Europeia, e o Conselho da União Europeia, que envolve o conjunto de ministros, inclusive nesse formato em que diz respeito à política externa de segurança comum, a PESC, é o formato de Conselho da União Europeia, no formato de ministros de relações exteriores, ministros ali reunidos no Conselho da União Europeia, por isso que é chamado de Conselho de Ministros também. Então, as principais instituições da União Europeia são o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. O Conselho Europeu, como a gente já falou, são os chefes de Estado. Então, assim, o Conselho Europeu seria como se fosse um chefe de Estado coletivo, né? O Conselho da Europa, ou Conselho, ou simplesmente Conselho de Ministros, ele tem diversos formatos conforme o tema discutido. Vai envolver ministros, né, de cada Estado membro. A Comissão Europeia é composta por 27 comissários, inclusive eles são apontados pelo Conselho Europeu. A Comissão Europeia é composta por 27 comissários que vão representar e vão trabalhar em prol da União Europeia, né? Então, são burocratas europeus e, no total, esses 27 comissários, eles chefiam muitos servidores, 28 mil servidores que são trabalhando para a Comissão Europeia, inclusive tradutores, né? Obviamente, são muitos idiomas. O alto representante da União Europeia para negócios exteriores, né, e a política de segurança está aqui. O alto representante ele está vinculado à Comissão Europeia. O Parlamento Europeu envolve 705 pessoas, né? Essas pessoas são eleitas diretamente pelos povos europeus, eles são representantes dos povos. Então, eles são políticos europeus, de fato. Desde 1979, o Parlamento Europeu existe. Ele veio ganhar atribuições ao longo do tempo. Questões sobre presidentes da União Europeia. Vamos entender um pouco mais as funções e o que cada presidente da União Europeia faz. Qual presidente representa a União Europeia no exterior? Qual tem maior rotatividade? Qual tem função principalmente executiva? Qual dá o aval final ao orçamento da União Europeia? Bom, a gente pode ver que existem presidentes, né? Presidente do Parlamento, presidente do Conselho Europeu. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar intuitivamente, quem dá o aval ao orçamento geralmente não é uma espécie de congresso? Sim. Então, realmente deve ter a ver com o parlamento, né? Então, essa é uma indicação. Vamos ver direto o gabarito, como é que está. O presidente do Conselho Europeu representa a União Europeia no exterior, né? Então, é como se fosse o chefe de Estado coletivo, né? Então, o presidente do Conselho Europeu, que é sempre rotativo, claro, né, está ali, representando o conjunto da União Europeia no exterior. A presidência do Conselho da União Europeia tem maior rotatividade, porque são muitos conselhos, são muitos temas e realmente a presidência tem uma função bastante administrativa, né? O presidente do Parlamento Europeu é o que dá o aval realmente ao orçamento da União Europeia. E o presidente da Comissão Europeia tem função principalmente executiva, e é isso mesmo, função executiva. O presidente da Comissão Europeia tem a função executiva de estabelecer a agenda, de executar aquilo que as instituições, as burocracias europeias fazem.
né? Porque elas exercem papéis importantes, né? Em termos de migração, em termos de mesmo políticas agrícolas e, enfim, várias questões, né? Que a União Europeia, que dependem da União Europeia. Processo decisório. A visão geral do processo decisório, embora muito complexa, a gente pode dizer que seja a seguinte: o método comunitário é o principal. O que é o método comunitário? É um método de processo de decisão que envolve representantes de estados, ou seja, chefes de estados, né, ou ministros, né? Então a gente está falando do Conselho Europeu e do Conselho da União Europeia. Destinatários de políticas, ou seja, a gente está falando de cidadãos destinatários de políticas, ou seja, representantes desses cidadãos são quais? Parlamentares europeus. Não, a gente está falando do Parlamento Europeu. Bem como instituições supranacionais. Instituições supranacionais, a gente está falando de Comissão Europeia, né? Então, o método comunitário envolve essas entidades atuando em conjunto, dependendo do tipo de decisão. Aí é mais complexo, eu deixo para quem quiser aprofundar, eu compartilho os slides. Tem mais coisas no final da apresentação. Quando há consenso sobre objetivos e prioridades, geralmente a votação é por maioria qualificada. Então, assim, a gente tem um consenso sobre princípios, sobre objetivos e tal, maravilha, maioria qualificada. Agora, naturalmente, intuitivamente, a gente pode entender que quando há menos concordância sobre os objetivos ou quando há muita urgência, aí a gente vê que a votação é por consenso. Vamos ver, o Conselho Europeu dá diretivas, ou seja, diretivas em português de Portugal, diretrizes para nós. Conclusões, nomeações, inclusive nomeações de comissários europeus. Geralmente por consenso, né? Dependendo do previsto nos tratados da União Europeia, por unanimidade, né? Consenso, ou por maioria qualificada, de 3/5. A Comissão Europeia tem a função predominantemente legislativa. Quem faz as leis na União Europeia é a Comissão Europeia. A Comissão se preocupa com a compatibilidade de normas europeias que já existem e aquelas que estão sendo propostas. Por isso que a Comissão Europeia tem essa função bastante técnica, né, de procurar garantir a harmonia entre as normativas. O representante externo da União Europeia, exceto em relação à política externa de segurança comum, né, como a gente já viu, ou seja, exceto em relação à PESC, o representante externo da União Europeia é exercido pela Comissão, né? Então, o suporte administrativo dessa comissão envolve 28 mil pessoas. Aí a gente tem diretores gerais, né, diretores, gerentes, departamentos de serviço, agências executivas, são várias instâncias e muita coisa para administrar. O Conselho da União Europeia ele toma ações, ele decide, né, ações e decisões da PESC. Então, assim, o alto representante da União Europeia, ele pode, então, refletir ou vai executar, né, as ações e decisões. A Comissão Europeia vai estar diretamente envolvida nisso. A maioria simples envolveria, né, quando você tem um processo decisório de maioria simples, a gente tem o quê? São 14 Estados-membros votando a favor, ou seja, a maioria simples. Dos 27, a gente tem 14. A maioria qualificada é mais complexa, porque você tem como se fosse peso na votação. Então, estados maiores, aliás, estados com maior população acabam tendo um peso relativamente maior. Por quê? Quando a gente tem na votação por maioria qualificada, ela exige 55% dos Estados-membros. Então, assim, a gente está falando de 14 Estados-membros mesmo, votando a favor. Mas esses 14, para que uma coisa seja aprovada, esses 14 têm que conter pelo menos 65% da população da União Europeia. Então, assim, uma decisão não vai ser tomada por maioria qualificada se tiverem 14 estados, a maioria deles, quase todos eles, pequenos, né? Pequenos assim em termos de população, porque não vai ser tão representativo. Agora, existem algumas decisões que são tomadas por unanimidade. Então, aí sim, todos os estados votando favoravelmente. Todos os ministros ali representados no Conselho da União Europeia votando favoravelmente.
O Parlamento Europeu, ele tem um caráter predominantemente consultivo e fiscalizador. Antigamente ele tinha menos papel ainda. Depois de 2007, né, com o Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu passou a ter mais poder e mais participação em decisões comunitárias, como aquelas que eu falei. Então, os países mais representados na União Europeia, no caso, o país mais representado é o país com maior população. Né? Aliás, desculpa, o país mais representado no Parlamento Europeu é o país com maior população, naturalmente, porque o Parlamento Europeu é representante dos povos europeus. Então, o povo alemão, né, com a maior população na Europa, a gente tem ali 13% de parlamentares eleitos pelo povo alemão. O povo maltês, né, junto com outros estados bastante pequenos, né, tem a mesma proporção, 0,85% dos votos. Que é o mínimo, né? O mínimo. Dos 750, 0,85% vem de Malta e, assim como 0,85% de outros estados bem pequenos. O processo decisório é por maioria absoluta para rejeitar uma proposta que a Comissão Europeia apresenta, né? A Comissão Europeia apresenta uma proposta. A rejeição dessa proposta envolveria maioria absoluta. Agora, a maioria simples, ela pode aprovar. Então, aprova a posição comum do Parlamento Europeu, dando, então, continuidade ao processo de aprovação nas instâncias comunitárias, como aquele método comunitário que a gente tinha falado. A zona do euro foi criada em 1999, ou seja, alguns países, né, 19 países da União Europeia, adotam plenamente essa união econômica e monetária, ou seja, adotam o euro como moeda corrente. Né? Vários países não adotam, a República Tcheca não adota, a Polônia não adota, então assim, vários países não adotam o euro como moeda nacional, mas são parte da União Europeia. Então, a zona do euro é uma zona administrada na sua política monetária pelo Banco Central Europeu, que é uma instituição supranacional, não majoritária, não está ali representando cidadão, não tem representante de cidadão ou de Estado. Na verdade, é uma instituição supranacional que estabelece a política monetária. É obviamente que ela vai respeitar as diretrizes do Conselho Europeu, certo? Então, é uma instituição que vai administrar tecnicamente a zona do euro, metas de inflação, né? Então vai ajustar a política de juros e tudo mais. Os juros são bastante baixos na Europa. Ele é composto por Conselho de Administração, Conselho Diretor, Conselho Geral. Como a gente já tinha comentado antes, a maior parte das receitas, a gente pode ver, bastante coisa, 158 bilhões de euros, né? A maior parte das receitas da União Europeia vem da contribuição de cada um dos Estados-membros proporcional ao seu PIB, né? GNI Based on Resource. Então, isso daqui é o que? A contribuição que cada Estado-membro da União Europeia dá à União Europeia conforme, né, o peso que o país tem no PIB, né? um percentual do PIB. As despesas, embora eles tenham um palavreado diferente para colocar a distribuição de despesas, na prática, se a gente for pegar tudo aquilo que é a despesa da União Europeia com política agrícola comum, com subsídio, com um monte de coisa relacionada à política agrícola comum, a gente percebe que a maioria do orçamento, na maioria da despesa, é sim com a política agrícola comum. Mas aí eles, nesse caso aqui, eles vão colocar essa despesa no item 2, nessa parte aqui, né? Não, desculpa, no item 2, né? nessa parte aqui, 43%, e vários outros itens em outras partes. Então, esse Smart and Inclusive Growth também pode conter subsídio à agricultura. Acordo de Schengen, como eu falei antes, ele foi fundado em 1985, mas desde 97 os países da União Europeia adotaram o acordo como do bloco. Mas, atualmente, assim como a gente já viu antes, é possível que aconteça esse tipo de situação. São 22 países, dos 27 países da União Europeia, 22 fazem parte do Acordo de Schengen.
O Acordo de Schengen é uma política de abertura das fronteiras e de livre circulação de pessoas, ou seja, livre circulação, sem burocracia, para fazerem turismo, para estudarem, para trabalharem também. Então, é um espaço de mercado, digno de um mercado comum, em que você tem a livre circulação de pessoas. E eu estou, para finalizar, colocando aqui órgãos de controle. Existem alguns tribunais que são parte da União Europeia, e em resumo é isso: o Tribunal de Justiça da União Europeia vai garantir o cumprimento de legislação da legislação europeia, né? E monitora os atos das instituições da União Europeia, verifica se os atos que são tomados pelos conselhos e tudo mais, se aqueles atos estão de acordo com as normativas, né? Aí entra um papel mais de fiscalização. Inclusive, o parlamento pode questionar decisões, se elas refletem mesmo normas da União Europeia e tudo mais. Então, assim, se um ato foi tomado, ele precisa estar baseado numa norma. E quem vai falar, proferir a decisão sobre isso é o tribunal. O Tribunal de Contas vai auditar as contas, vai fiscalizar, monitorar as contas da União Europeia, e o Provedor de Justiça Europeu vai investigar fraudes, vai ter um papel investigativo, como se fosse promotoria. Okay? Provedor de Justiça tem um nome mais aportuguesado, né, de português de Portugal. Tem várias biografias que eu recomendo e alguns complementares, mais biografias. E por fim, eu estou colocando alguns slides extra, né, que não quis colocar porque é muito detalhe, por exemplo, tipos de decisão e tudo mais, muitos detalhes que vocês podem consultar depois, né, e Conselho da Europa e tudo. Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e que tirem dúvidas e tenham uma excelente preparação para a simulação da nossa disciplina.